Nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio, já quero agradecer pela presença, a doutora Jaciara de Oliveira Pinheiro, advogada, sempre participa com a gente aqui para tirar as dúvidas nossas, né, e também dos ouvintes. E se você tem dúvidas, pode participar através do WhatsApp 996326200. O Felipe vai atender você e a gente passa para a doutora também. Doutora, bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Alberto, obrigada pelo convite. Espero que todos estejam bem. Um feliz ano novo para nós, né? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Passamos mais um ano, quem sabe esse ano seja bem melhor, né, doutora? Se Deus quiser, quem sabe a pandemia seja só uma lembrança, né? Vamos ter fé. Tá certo. Doutora, ano novo, 2022, vem aí novas regras da aposentadoria. O que vai mudar? É o que a gente estava conversando aqui, não é que é novas regras. Isso já estava previsto lá na emenda, né, de 2019, as regras de transição. O que é regra de transição? O segurado ele não pode dormir com uma lei e acordar com outra. Portanto, cria-se essas regras de transição que elas vão gradativamente mudando até chegar no limite da mudança final da lei. Então, agora, Alberto, todo ano a gente vai ter esses acréscimos que o pessoal... Eu tô sendo muito procurada. Doutora, mudou, eu perdi meu direito adquirido, como que fica o meu processo? Então, vamos lá. Primeiro ponto, que foram 3 regrinhas de transição aí que vão sofrer alteração esse ano de 2022. Primeiro ponto, a reforma, ela aumentou a idade da mulher. Ela permaneceu o homem 65 anos por idade, mas a mulher, em 2019, ela aposentava aos 60. Foi mudado para 62. Então, para não prejudicar o direito adquirido, foi criada essa norma gradativa. E me recordo, acho que até vim aqui, a nossa crítica sempre foi que foi uma reforma profunda e foi uma regra de transição que a gente estava até conversando aqui, sofrida para o segurado. Então, a partir de 2020, aumentou para 60,5, 2021, 61, e esse ano é 61,5 e 15 anos de contribuição à mulher e 65 o homem. O ano que vem a mulher chega no 62 por essas regras e não aumenta mais, se Deus quiser. Esperamos. Então, a primeira regra, a primeira transição é esta. Veio a segunda transição, que é a dos pontos. Eu não sei se vocês se recordam, que a gente vai ficando velho, a gente, né, molecada nova, a gente brigava muito pelo fator previdenciário. Sim, sim. Então, antes da reforma, tinha as somatórias dos pontos, né, a idade mais tempo de contribuição, eram 95, 96 pontos para homem, 85, 86 pontos para mulher, que ia subindo também gradativamente, mas você não tinha o fator, que era um jeito que o governo viu das pessoas se aposentarem mais tarde, porque o pessoal estava pedindo aposentadoria muito precoce, e o governo já, né, alegava que o sistema não ia suportar. Pois bem, era uma aposentadoria bacana. Veio a reforma de 2019, ela permaneceu com esses pontos, contudo, entra na regra comum, você não tem benefício assim de valor de benefício. A única coisa dessa regra é que também vai aumentando os pontos. Esse ano, por exemplo, para mulher é 89 pontos e para homem é 99. Como que eu somo isso, Jaciara? É seu tempo de contribuição mais a sua idade tem que dar essa somatória. E para mulher tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição e homem 35. Eu não posso, por exemplo, ter 20 anos de contribuição e um X de idade lá e entrar nessa regra. Então, é mais um requisito. Para a mulher e para o homem, eu tenho mulher 30 anos, 35, 99 pontos, homem, 89 mulher. Essa regra vai mudando todo ano, vai acrescendo pontos para homem até 2028, quando chega em 105 pontos, e para mulher até 2033. Então, nós temos mudanças, ainda temos reflexo dessa reforma até este ano. Essa regra, no caso, seria por tempo de serviço, né, doutora? Não por idade. A idade está fixa mesmo, homem com 65 anos, mulher vai chegar a 62 anos. Isso. E com 15 anos de contribuição, é isso? Isso, 15 anos de contribuição. Tá, quem teve 15 anos de contribuição tem direito à aposentadoria se chegar nessa idade. Sim, os que estavam inscritos antes de 2019 na Previdência. Depois de 2019, como que ficou? Vai para 20 anos. 20 anos, com 20 anos de contribuição. A molecada agora que está entrando no mercado de trabalho já pega as regras novas, não tem benefícios dessas regras de transição.
Nesse caso de tempo por serviço, como a senhora falou dessas porcentagens, como saber a vantagem, se eu devo aposentar ou não? Porque acaba perdendo dinheiro, né? A gente sempre perde dinheiro, né? É uma briga antiga, né? Eu falo que a gente brigava pelo fator previdenciário e veio a reforma, conseguiu piorar, né? Porque agora é acrescida, quanto mais tempo, mais o percentual. O site do INSS, ele tem um simulador lá, mas ele não é confiável. Ontem mesmo eu olhei de um cliente que estava faltando 2, 3 anos no site do INSS. Então eu recomendo que você procure alguém de confiança ou tente calcular mesmo. Calcular. Tem clientes, por exemplo, que a gente fala assim, poxa, vamos esperar mais 2 anos. Ontem mesmo eu fiz uma cliente, é médica, né? Recolhe lá em cima. Eu virei para ela e falei: olha, você vai perder dinheiro, aguenta mais 2 anos. Então, é muito relativo, hoje é caso a caso. Antes era simples, quanto mais tarde melhor, você atingir os pontos, você vai pegar 100%. Hoje tem clientes, por exemplo, que são 5 regras de transição. Tem cliente que é contemplado com 2. Aí a gente tem que olhar, olha, compensa essa, não compensa essa. Hoje o estudo é caso a caso mesmo. E é uma grande dificuldade na Previdência, né? Porque eles também têm que analisar tudo isso caso a caso. É isso também o grande volume de trabalho hoje na Previdência. Em questão de aposentadoria, doutora, está sendo mais rápido hoje ou está como era antigamente? A gente lembra que dava entrada nos papéis, demorava anos para poder se aposentar. Como que está hoje? Então, a OAB fez um acordo com o STF de fazer uma força-tarefa. No âmbito administrativo, ou seja, quando eu não preciso ir lá provar para o juiz nada, aí a fila é nacional, é muito caso. Tem aposentadorias que eu dou entrada e sai com 45 dias. Tem aposentadorias que demoram 6 meses a análise, porque tem tempo rural, insalubridade. Aí não deu certo, o INSS negou, mas eu tenho direito, aí eu tenho que ir para a justiça. E daí vai levando tempo. Aí também é muito relativo. Se tiver tudo certinho, né? Que geralmente não é a maioria dos casos, de 45 dias a 6 meses, depende com quem cair. Ai, meu Deus. Bem, doutora, a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, tá? A gente percebe, quando você falou da mulher, a gente percebe que nesse caso, nessa mudança que teve na aposentadoria, é a mulher que mais está perdendo do que o homem. A regra já está dita. Sim. E a mulher não. Como a senhora disse que até o ano passado, por exemplo, a mulher conseguia se aposentar com 60 anos. Agora, até 2019. Isso, até 2019. Agora não mais, vai chegar até 62 anos. Esse ano tem, como que é? Mais meio. Então quer dizer que se uma mulher que ia ter o prazo para poder se aposentar no meio do ano, ela não consegue se aposentar esse ano? Só ano que vem? A senhora entendeu a pergunta? Entendi a pergunta. Você está perguntando do direito adquirido. Eu consegui meus requisitos em 2020. Em 2021, desculpa. Eu tinha 61 anos e 15. Aí retroage. Se você já tem o direito adquirido, essas novas regras de transição não vão te alcançar. Né? Eu já tinha um requisito lá atrás, ok, aí vai permanecer. Eu tinha 61 anos e 15 de contribuição ano passado, não dei entrada, nossa, e agora, vou ser prejudicada? Não, você já tinha o direito adquirido. O seu prejuízo é no tocante ao requerimento, você vai fazer agora, portanto você vai receber a partir de agora, e não desde quando você tem o direito. Tá, então, traduzindo as regras que entram em vigor a partir de 2022, 3 regrinhas, se são essas, Sim. Regras por pontos, idade mínima para a mulher se aposentar, é isso? Isso. Gostaria que você falasse novamente, passasse para os ouvintes de uma maneira mais fácil de entendimento. Vamos lá. Primeira questão, a aposentadoria por idade, a gente quer o mínimo 15 anos, e mulher 61 anos e meio de contribuição, e homem permanece nos 65. Pontos. A dos pontos, 89 a somatória para mulher, mínimo de 30 anos de contribuição. Como eu falei, não adianta, mas eu tenho 89, mas não tenho 30 de contribuição. Não adianta, tem que ter os 30 anos de contribuição. Homem, 99 pontos, mínimo 35 anos de contribuição e tem que ter os 99 pontos. Aí nós temos uma terceira regrinha, que é outra regra de transição, que é a idade progressiva de quem estava contribuindo por tempo de contribuição. Então, vamos lá. Esse ano é 57 anos e meio para mulher,
mais no mínimo 30 anos de contribuição e homem 62. Essa regra para o homem vai parar em 65 anos e para a mulher vai até 62 anos. Então, nós temos aí até 2028, 2031 ainda essas mudanças gradativas da lei. Basicamente, esse ano são essas três regras. Doutora, eu tenho aqui a Janaína, está participando com a gente através do Facebook. Ela pergunta nas questões dos professores da educação básica. Ela tem informação que terá uma redução de 5 anos. A senhora tem essa informação? Isso, os professores teve sim uma mudança, mas os professores eles sempre tiveram uma redução aí sim na lei. Nessa reforma eles foram prejudicados, mas nem tanto. E realmente eles têm essa redução, mas tem que comprovar no mínimo 25 anos de magistério para mulher e 30 para homem. No mínimo. Magistério básico. Mas pode ser ensino superior? Não. É o magistério básico mesmo. Ensino, nem sei se fala mais assim, mas ensino fundamental, ensino médio. Doutora, quem faltava aí 3 anos, 4 anos para se aposentar antes da entrada dessa nova regra lá de 2019, não tem direito adquirido? Como é que funciona isso? Aí nós vamos para outras 2 regras de transição que não é essas dos pontos nem da idade, é o do pedágio, né? Eu estava lá de frente com o Gol, mudaram as regras. O primeiro pedágio é o de 50%. Para as pessoas que faltavam 2 anos para se aposentar, foi acrescido um pedágio de 50%. Ou seja, eu vou ter que trabalhar 2 anos e meio e consigo me aposentar. Esta regra ainda aplica-se o fator previdenciário. Então, às vezes a pessoa fala, ai, que legal, peguei essa regra. A hora que a gente bate para fazer o cálculo, vem o fator, né, previdenciário pela idade e dá uma derrubada na aposentadoria. Agora tem a regra do pedágio do 100%, que é pela idade. Você tem que pagar 100%, vamos supor, faltavam 3 anos para eu me aposentar. Então, eu vou ter que trabalhar 6 a mais. Só que, e ter no mínimo, o homem hoje 61, mulher 57,5, que também segue essa idade. Só que eu vou ter 100% do meu benefício. Essa é a nossa pepita de ouro, quando o advogado bate o olho e vê que caiu nessa regra, ele ri o dia inteiro. É uma luz no fundo do túnel. É uma luz no final do túnel. Verdade. Pois não. Tem umas perguntas aqui no nosso WhatsApp também chegando. A Maria Tereza Pacheco, ela falou, eu tenho 57 anos de contribuição, tenho 57 anos, 10 anos de contribuição, sou pensionista por morte do meu esposo, ele era aposentado por tempo de serviço. Gostaria de saber se devo continuar contribuindo para a minha aposentadoria. Bom dia, Maria. Maria, eu acho que assim, teria que analisar, mas eu entendo que sim, porque aos 62, só que ela teria que ter 15 anos, ela tem 10. Ela teria que contribuir mais 5, provavelmente vai passar dos 62, se ela tem 57, ali ela vai passar dos 62 anos, mas daí ela pode pedir a aposentadoria dela sim. Tem que analisar a questão da pensão também. Antigamente, até 2019, você acumulava 100% dos benefícios. Ou seja, eu era aposentada com 2 salários e vinha perder meu marido, eu ficava com 2 salários dele. Hoje não, é por porcentagem e dependendo do seu salário você vai pegar o melhor benefício 60%, 70%, agregar o outro. Então hoje não acumula os benefícios. Por isso às vezes tem pensionista que prefere, ver lá, fala assim, não vai compensar eu continuar contribuindo porque eu vou pegar muito pouco do outro benefício. Mas geralmente 95% dos casos compensa, porque ainda que não cumule 100%, cumula e agrega renda no momento que nós precisamos, né? O país precisa de renda, todo mundo precisa de renda. Hoje nesse caso de pensão e aposentadoria, tá? A pessoa pode escolher optar por uma das duas ou não? Eu sou aposentado, meu marido faleceu, eu teria direito a uma pensão, hoje não mais, antigamente era assim, me corrija se não for dessa maneira. Ainda tem direito à pensão. Ainda tem direito, então ela pode ficar com os dois salários. Ela pode ficar, e que antigamente, vamos supor, meu marido era aposentado com 2 salários e eu com 1. Então, eu podia ficar com os 3 salários. Hoje, não. Hoje, tem as regrinhas lá, dependendo do valor, você pode ficar com 60% do seu marido e 40% da sua aposentadoria. Dependendo do valor, vai de um salário mínimo até o teto, os valores, as porcentagens, tá? Não é que não tem mais direito quem aposentou, quem é aposentado a pedir pensão. Pelo amor de Deus, peçam. Peçam porque tem direito.
Mas vai ter essa redução. Também foi uma briga nossa, né? Porque o aluguel não baixa, né? Nada Verdade. baixa, né? A pessoa, infelizmente, perdeu um ente querido e é um momento, talvez, que ela vai precisar mais de renda. Mas tem essa redução e tem... Além dessa redução, né? Antes a gente pegava os 2 salários. Hoje a viúva, vamos supor, ela não é aposentada. O marido recebia 2 salários, ela não vai receber 2 salários. Ela vai receber 60% de 2 salários. E vai ser acrescido 10% por dependente. Agora, pensa, Alberto, uma mãe com um filho, né? Ela estava num padrão de 2 salários. Ela vem perder o esposo, já é difícil. Aí ela fica com 70% da renda. Ela perde, né? Então, também teve essa nuance aí da pensão por morte. Foi um dos benefícios bem sofridos também com a reforma. Infelizmente. Mais alguma pergunta, Felipe? Sim. O Paulo, ele falou assim: doutora, esperei decisão do tribunal desde 2019 e indeferiram no meu pedido de invalidez. Quero saber o porquê, depois de fazer perícia no INSS e com perito judicial, tive que recorrer ao tribunal sem condições de trabalhar. Eu não contribuí desde 2015, esperando decisões dos médicos. E por último, o tribunal, e agora tenho que contribuir por 1 ano sem condições de trabalhar. E aí, né, ele ainda acaba indagando, como é que eu vou pagar isso, né? É a situação de vários brasileiros. Bom dia, Paulo. O que acontece? O INSS, ele tem, e realmente está acontecendo muito, inclusive esse ano, fala-se que vai ter um pente fino mais severo. O que é o pente fino? Sabe aquelas pessoas que estão com auxílio doença, aposentadoria por invalidez? Eles são chamados para uma nova perícia, e se o perito entender que ele está apto para o trabalho, é cortado o benefício. E daí acontece de tudo, né, gente? Porque é relativo e realmente está tendo muito indeferimento na questão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Os pedidos cresceram muito, principalmente nesse momento de pandemia. E o Paulo é realmente complicado, porque daí nós vamos para a justiça, né? Porque tem que ir para a justiça, não tem outra opção. E daí também lá a gente depende do entendimento do perito e do juiz. Se ele vai entender se aquela pessoa está inapta para o trabalho ou não. O que a gente recomenda é que quando demora-se muito assim, para a pessoa não perder a qualidade de segurado. O que é qualidade de segurado? É ir contribuindo, nem se não for todos os meses, né? Porque eu não posso, 1 mês sim, 1 mês não, até recuperar essa qualidade de segurado para não perder. Por exemplo, o Paulo agora, ele poderia fazer um novo pedido se ele estivesse recolhendo, mas ele está desde 2015. Então ele perdeu a qualidade de segurado. Eu falo, é igual seguro de carro. Você tem que pagar todo ano, porque se você não paga, o seu seguro de carro não vale aquele ano. O INSS nada mais é que um seguro da gente, é o seguro social. A Ângela Margarida dos Reis, ela pergunta se quem paga MEI tem direito à aposentadoria. Bom dia, Ângela. Tem sim, mas da seguinte forma. Não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Essa dos pontos... Vai ter direito à aposentadoria por idade, auxílio-doença, que não é mais auxílio-doença, é auxílio de incapacidade temporária, ou eventual aposentadoria por invalidez e agora aposentadoria por incapacidade permanente, ou pensão por morte. Doutora, quem paga o MEI, no caso, tá? Paga os R$50, é bem baixo, é um salário mínimo. 64, acho que é uma coisa assim, tá? Se ela quiser pagar por fora para poder ter um bom rendimento depois na aposentadoria, ela pode fazer? Então, é ideal procurar um profissional, porque teve muitas pessoas que elas vão e pagam e dá conflito na receita, porque às vezes paga como facultativo ou paga como contribuinte individual. Nesse caso, é bom analisar junto com o seu contador, porque no MEI você não vai conseguir aumentar. Você vai ter que fazer o carnezinho. Sabe, não sei se a gente vai ficando velha, a gente vai fazer aquele carnezinho laranja. Sim. Hoje também você pode fazer pelo site do INSS. Você pode recolher por ali, porque no MEI dificilmente você vai conseguir, não consegue aumentar. O MEI ele já tem esse benefício da lei, mas ele é de um salário mínimo mesmo. Mas eu tenho aqui uma pergunta, doutora. Bom dia, Bom Darcy. dia, tudo bem? Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Um caso que era muito aguardado, e não são poucos as situações em que o sujeito pagou por 2 contribuições. Né? Quantas? 2 contribuições. Ele pagou por a empresa dele e por um outro vínculo empregatício, enfim, ele pagou 2... Concomitantes. Isso, que somadas ele imaginava, por exemplo, que ia ter lá um benefício
total, então, proporcional àquilo que ele pagou, que 2 vezes. E depois vem aquela situação que foi alegada sempre de que vale uma só. Algo assim, né? Se eu não estiver correto, se não estiver certo, você me corrige. Mas é isso. E que vale uma só, mas, no entanto, o Instituto recebeu por uma outra e também não rechaçou, não disse que não queria, né? Mas recebeu lá, entrou nos cofres lá. Mas, na hora de beneficiar o sujeito, ela falou, não, você escolhe um dos dois aí. Enfim. E isso estaria no âmbito da Justiça Federal para dar, finalmente, um parecer aí, afinal de contas, o que vale? Aquilo que é alegado pelas pessoas, de que se pagou por 2, tinha que ter por 2, ou não. Estava por lá, pelo menos pelo que a gente soube o ano passado ainda. Foi resolvida alguma coisa? Pacificaram alguma coisa em relação a essa dúvida? Vamos lá. Até julho de 2019, eu gosto porque pelo menos da reforma eu vou dar essa notícia boa. Realmente tinha essa questão das contribuições concomitantes. Pegava 100% da maior e uma porcentagem da menor. Isso. E a pessoa era prejudicada. Isso pra mim é inconstitucional. Vocês foram felizes aí no comentário. Pô, a pessoa pagou. O Instituto recebeu. O Instituto recebeu. E em momento nenhum ele falou pro segurado, olha, paga menos. Não paga não, porque nós não vamos dar nada pra você. Não disse nada disso. E assim, professores e enfermeiros foram prejudicados assim de uma forma brutal, porque geralmente tem mais de um vínculo de emprego. Exatamente. Então nós entramos com o que nós chamamos da revisão das contribuições concomitantes, tá? Antes, não tem nada a ver com a reforma. Está no Superior Tribunal de Justiça. Nós tivemos ganhos de causa. Inclusive, eu tenho processos, graças a Deus, que nós ganhamos. Sim. Tivemos ganhos de causa. Só que está parado no Superior Tribunal de Justiça para decidir para o país inteiro. Então, suspenderam todos os processos que diz respeito a isso. Nós estamos esperando, com fé em Deus, que esse ano eles decidam sobre isso, e mais fé ainda que não vá para o STF. Porque se ainda pode ir para o STF. Pode, Darcy. É igual o que aconteceu, tá lá na revisão da vida toda, né? Que é sempre uma pergunta recorrente quando eu venho aqui. Vocês, né, o pessoal contribuiu antes de 94, essas contribuições não entram. É a partir de 94 para frente que entra. E é um absurdo, porque tem pessoas que recolhiam altíssimo em 1980, e teve aposentado nosso que a gente vai fazer o cálculo, quando entra essas contribuições antes de 94, dobra a aposentadoria. Então foi uma briga nossa, nós ganhamos no Superior Tribunal, aí a gente fez festa, porque minha festa de previdenciarista dura pouco. Ainda mais num país cheio de recursos. Não, dura, né? Dura pouco. Aí a gente voltou do recesso, bateu no STF. Agora tá empatado no STF, 5-5. O ministro Alexandre de Moraes pediu vistas. Ele que vai dar o voto de Minerva, ele que vai decidir se os aposentados vão receber essa revisão, que eu acho justíssima, ou não. Então, essas contribuições concomitantes, nós estamos otimistas no Superior Tribunal, mas a gente tem um pouquinho de medo do STF. Porque, quanto à instância em que está hoje, vocês acreditam que... Nós estamos otimistas. Na grande possibilidade de que essas pessoas venham a ter esse... Sim. Tal, mais que depois... Seria o quê? Um outro... É um recurso extraordinário. Isso vai demandar... Tempo. Muito. Não, até que tá assim, é que quando a gente fala que tá mais rápido, quando, né, antes demorava mais, agora com o processo eletrônico tá indo mais rápido, né, mais rápido assim, pode ser que julgue em 2-3 anos, é que rápido pra gente que vem de uma justiça que demorava 10, né, vocês viram o processo lá da princesa lá, né, que demorava 10-15 anos pra julgar algo, então pra gente hoje é 3 anos, dependendo do caso, 4 anos, é rápido. Bom, de qualquer modo, quando essa decisão sair, se for favorável àqueles que estão pleiteando, significa que isso seria retroativo. Isso, retroativo aos últimos 5 anos da minha aposentadoria. E de quando eu ajuizei a ação. Vamos supor, eu aposentei em 2012 e ajuizei o processo em 2015. Daí, nesse caso, retroage para 2012. Mas se eu ajuizei o processo depois de 5 anos, eu perco aí os anos que eu não ajuizei, retroage os últimos 5. E durante a tramitação também retroage
E daí cai nos precatórios, que agora também mudou. Eu falo, previdenciarista... Esse precatório aí que virou um calote. Aqui entre nós, é um calote. Felizmente. Tá dolorido pra gente, calote porque... que está sendo dado aí até com o aval do Congresso, inclusive. Tirar dinheiro do trabalhador. E de todos que, de alguma forma, tinha direitos aí a receber. Sim, porque eles ficavam falando, mas é pra empresa, hein? Não, gente, os aposentados entraram no pacote. Tem gente pobre no meio dessa história aí que... A maioria. Agora, essa decisão, quando tomada, ela vai valer para todos que estão com ações ajuizadas ou para todo e qualquer brasileiro que tenha contribuído em duplicidade? Ela vai valer para todos. Contudo... Eu não acredito, pela nossa experiência com o INSS, que o INSS vá revisar esses processos de ofício. Ou seja, olha, o superior decidiu, é direito, vem aqui meu amigo e eu vou revisar. Você vai ter que processar o INSS. Eu digo, às vezes, pode ser que administrativo você vai lá e peça, eles concedam. Aconteceu um caso nos últimos 10 anos, que foi a revisão... Então é mais a maioria vai ter que... razoável achar que vai ter que entrar. A probabilidade de ter que provocar o judiciário é grande. E aí, nesse caso, eu entro já com a ação agora, os casos aí... Pode entrar. Já entram com a ação requerendo esse direito da duplicidade de pagamento ou espera a decisão lá de Brasília? Pode entrar. Porque é o que eu te falei dos últimos 5 anos. Às vezes a pessoa fica esperando. E outra, você tem 10 anos para entrar. Ou seja, eu aposentei em 2012. Eu tenho até 2022 agora para pedir qualquer revisão do meu benefício. E quem está em fase de pleitear agora e pagou eu ia chegar duas fontes, o que vai acontecer com ele? Agora eu tenho boa notícia. Teve uma MP em julho de 2019 que ela derrubou isso, vendo que eles estavam perdendo na justiça e que isso ia ficar caro para o governo. Eles falaram, não, agora pode somar. Então, com a reforma, depois de 2019, tá somando as contribuições, graças a Deus. Agora soma as duas. Soma as duas. Foi prejudicado quem aposentou antes de julho de 2019. Eu sou um caso, inclusive, entre esses aí, né? Não vou negar que há interesse meu nas perguntas que eu estou fazendo aqui. Mas, interessante que eles concederam para mim em 2017 aposentadoria parcial. Sim. Uma parcial lá. E eu acreditaram os valores, tal, lá, e eu não aceitei. Eu não saquei, não fiz a opção, porque não queria naquelas condições e preferi esperar um pouquinho até integralizar este ano, por exemplo, né? Então, e mais quando me concederam, não levaram em conta que eu sempre tive mais que uma função na minha vida. A vida toda eu paguei por 2 funções, por 2... Concomitantes. E mandaram escolher uma só. Falei, mas escuta, e o meu dinheiro que eu paguei? Então, ou me devolvem o dinheiro que eu paguei, ou se aceitaram o meu dinheiro, que me deem um benefício, né? Eu imaginava que... E aí não aceitei, e devo aceitar este ano. Então, desse ano deve formalizar isso aí. Esse ano faz os cálculos. Então, nesse caso aí, eu já posso requerer aí... Pode. Né? Porque eles me concederam, mas eu não aceitei. Antes de 2019, não é isso? Correto, melhor então, coisa. Tá, pelo menos você não tá aí dependendo agora do Superior Tribunal. Já vai... tá. Olha você vai só, pegar a lei... notícia. Odécio, eu tenho uma última pergunta aqui, do Kleber. Sim. Bom dia, doutora. Este ano completo 35 anos de contribuição, mas vou fazer 50 anos esse ano. O que devo fazer? Dar entrada ou esperar? Então, bom dia, Kleber. Vamos ter que ver se você entrou em alguma regra de transição, tá? Nessas regras de transição que nós mencionamos aqui, ele não entra, né, em nenhuma. Então, ele vai ter que procurar saber, porque às vezes ele pode ser que vai ter que pagar um pedágio ou ele tem insalubridade. Então, o caso dele, ele vai ter que analisar mesmo. Ele pode até procurar um profissional para verificar. Porque, às vezes, lá atrás, em 2019, ele vai pegar o pedágio de 50% ou de 100% e ele consegue essa aposentadoria. Mas 50 anos de idade é jovem, né? Então, eu acredito que talvez ele não pegou nenhum. Ele vai ter que dar uma esperadinha, mas tem que fazer o estudo mesmo. Tá certo. Bem, doutora, mais alguma informação necessária para a gente passar para os ouvintes? Pô, se for, a gente vai o dia inteiro conversando, porque assunto tem, né, doutora? Assunto tem. O que eu sempre ressalto, gente, contribua para a Previdência. Muita gente me pergunta, mas compensa contribuir para a Previdência? Eu sempre conto a história, vou contar de novo, do Playboy de Copacabana, né? Ele vendeu a fortuna
e ficou gastando a fortuna. Só que ele calculou que ele ia viver até os 70 e poucos anos, ele viveu mais. Então, o que sobrou para ele foi o salário da Previdência. Então, assim, a Previdência ainda é o melhor investimento, tá? Com todas as nossas dificuldades, mas ainda é o melhor investimento. Então, contribuam, a gente não sabe o dia de amanhã. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelas explicações. Desejo que esse ano seja um ano de muita saúde para a senhora. Obrigada. Para vocês também. Obrigado. Conversamos com a doutora Jaciara de Oliveira Pinheiro, advogada. Falamos a respeito dessa reforma previdenciária e com essas mudanças que está acontecendo agora no ano de 2022.